demonstrado a sua religião, tem dito, não, eu sou alguém que serve a Deus. Eu sou alguém que vive o Evangelho, que vive a palavra de Deus. Sou alguém que anda no caminho e tudo isso é muito bom. Mas nós nos deparamos com um texto que diz que há uma característica que deve nortear as nossas vidas. Que nós temos que servir a Deus, mas temos que aprender a refrear a nossa língua. Então o que o Senhor me chama a atenção é que a língua do homem, ela vai falar muito sobre o caráter da pessoa. E eu queria que você usasse dessa autoridade dada por Deus na tua vida e olhasse para alguém e dissesse assim, ó, a tua língua pode definir o teu caráter. Talvez isso choque alguns, mas é uma grande verdade. A tua língua, ela tem poder de definir o teu caráter. Se você vê alguém falando de Deus, você imagina que a pessoa é de Deus. Se você vê alguém falando a todo momento de futebol, você vai imaginar que a pessoa é o quê? É alguém que é torcedor. Se você vê alguém que a todo momento fala mentiras, você vai imaginar que ali tem um mentiroso. Se você vê alguém que a todo momento conta vantagens, diz que tem bens, que tem coisas, você vai ver alguém soberbo. Então, a nossa língua, ela tem poder de falar sobre o nosso caráter. Porque quando as pessoas nos olham, elas não conseguem enxergar o nosso coração. Mas a Bíblia fala que a boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. Aquilo que há no profundo da sua alma é expressado através da tua língua. Então, a língua tem poder de revelar o meu e o teu caráter. E o Senhor chamou a minha atenção para isso, porque quando nós cuidamos serem religiosos, como diz o texto, e não temos esse pleno domínio da língua, a Bíblia diz que esta pessoa engana o seu coração. Ou seja, ela não engana Deus, ela não engana os irmãos, mas ela engana a si mesma. Ela não engana quem está ao derredor, mas ela engana a si mesma. Isso diz o texto, e diz também que a religião, ou seja, a minha busca, a minha entrega, os cultos do qual eu participo, os momentos de oração, tudo aquilo que eu faço em prol do reino, se eu não domino a minha língua, é vão. E isso é chocante, irmãos. Porque talvez muitos digam, não, mas eu vou na igreja, mas eu faço a obra, mas eu ergo as mãos na adoração, eu canto louvores. Mas a mesma língua que muitas vezes realiza tudo isso, é a língua que fala mal, é a língua que condena, é a língua que fofoca, é a língua que aponta. E então eu separei alguns versos aqui para fortalecerem aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Provérbios capítulo 10, verso 19 diz assim, ó: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que refreia os seus lábios é prudente. Então, com muita sabedoria é escrito esse verso que diz, na multidão de palavras, irmãos, quanto mais você fala, maior é a probabilidade de você cometer algum pecado, de você falhar em alguma coisa. E é para isso que muitas pessoas dizem, Deus é tão perfeito que Ele nos fez com 2 ouvidos e apenas uma língua. Não sei se você é do tempo antigo, onde seu pai falava, né? Você tem 2 ouvidos porque é para você ouvir mais do que falar. Porque tem gente que quanto menos fala, menos ela se complica. E é por isso até que quando alguém é preso, alguém é detido, os advogados falam assim, ó, não responde nada, não fala nada, não responde nada, porque quanto mais a pessoa fala, mais ela se complica. Para você ver que até mesmo no mundo secular eles utilizam dessa técnica aqui, desse versículo bíblico. Na multidão de palavras não falta transgressão. Com certeza você vai errar em alguma coisa. Então, quanto mais nós falamos, maior a probabilidade de nós falarmos coisas ruins, que desagradam o coração de Deus. Um outro verso interessante também para meditarmos, Provérbios 17, verso 27 diz,
quem retém as palavras possui conhecimento. Mais uma vez nós ouvimos um conselho em se calar. E o sereno de espírito é homem de inteligência. Então, um conselho de Deus para mim e para você: fale menos. Talvez você não vai entender muito, mas o Espírito Santo vai te revelar no tempo certo. Fale menos. Você chega naquela roda de pessoas que são crentes muitas vezes, e aí começa a conversa, depois de meia hora a conversa sai do trilho. E aí aquilo que devia ser o assunto central muda de Jesus para a vida do A, para a vida do B, para a vida do C, para a vida do D, para a vida de todo mundo, mas sai do centro que é Jesus. Se for para falar de alguém, fala de Jesus. É assim que tem que ser tratado, irmão, porque a nossa, ela demonstra o nosso caráter. Se da minha boca procede algo que não edifica, eu devo me calar. É isso que nós temos que aprender, porque o verdadeiro cristão não fala mal. Fala para você assim, ó, o verdadeiro crente não fala mal. Vai edificar? Eu vou falar. Não vai edificar? Fica quieto. Às vezes, esse momento que você refreou a sua língua, você está seguindo aqui o que diz o provérbio. O sereno de espírito é um homem de inteligência. Ele se calou, não falou na hora, aquilo passou e ele mesmo se edificou, porque ele não ficou nervoso. Às vezes você diz uma resposta, fica chateado. Então, falar às vezes é a situação mais inteligente que nós podemos ter diante de um problema. E é por isso que o Senhor me levou esse texto. Eu preciso vigiar a minha língua. Onde eu estou, qual é o assunto tratado, isso eu preciso vigiar muito, porque nós vamos aprender no decorrer do texto, que enquanto nós usamos a língua para o bem, tudo vai bem. Mas quando nós permitimos que o inimigo use ela para o mal, as coisas saem do trilho, e nós vamos ver um exemplo bíblico de divisão causada pela língua. Nós vamos chegar lá. Louvado seja Deus. Então o primeiro ponto que nós aprendemos é: o crente não fala mal, em nome de Jesus. Tem crente aqui nesse lugar, não vai falar mal, em nome de Jesus. A língua causa intrigas e mágoas. Tiago 3, verso 2 diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Ninguém é perfeito, irmão. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, olha o que o Tiago está dizendo: tal varão é perfeito e poderoso para refrear todo o corpo. Ou seja, você pode conseguir dominar diversas áreas, mas se você não consegue dominar a tua língua, tem alguma coisa aí. E tem muitos que vão até bem. Ele se liberta dos vícios, ele se liberta da vontade de fazer aquilo que era errado lá fora, ele se liberta das vontades que o mundo tinha na vida dele, a dominância do inimigo sobre a vida dele, mas quando chega na língua parece que tem um bloqueio, ele não consegue se libertar. Tem uma brechinha, ele fala mal. Tem uma brechinha, ele faz um comentário. Tem uma brechinha, alguma coisa é dita que não edifica. Então, a língua, ela tem esse poder de causar ânimo ou mágoa. E o que o Espírito Santo fala ao meu coração é: nós somos aqueles que trazem vida ou que matam. Reflita nisso. Você é alguém que, com os comentários que você faz, você traz vida ou você mata? Mas como assim, pastor? Terminamos de descer aqui, louvamos ao Senhor. E aí você bate no ombro da irmã e fala assim: irmã do céu, hein? Hoje foi ruim pra caramba. Às vezes mata. É nisso que nós temos que vigiar. Para muitos, amém, vamos ensaiar, vamos melhorar, glória a Deus. Mas tem pessoas que ela vai guardar aquilo no coração. A mágoa entrou. E quando a mágoa entra, para tratar essa mágoa, irmãos, tem casos que vai anos e não sai. É difícil. Então o que eu estou querendo te ensinar, segundo a palavra de Deus, é: as minhas palavras, elas têm um poder tremendo. Aquilo que eu professo com a minha boca tem poder de gerar vida ou gerar morte. E a forma como eu comunico com as pessoas tem poder de fazê-las
quererem realizar junto comigo ou quererem desistir de realizar. Porque uma coisa é você chegar em alguém que está tentando tocar violão e está ainda errando alguma coisa e falar assim: irmão, está com um pouco de dificuldade, eu vou te ajudar. Ou procura tal pessoa, nós vamos te ajudar, você vai melhorar, vai ser uma bênção. Ou você pode chegar e falar assim: irmão, você está tocando errado ainda. São duas maneiras de abordar, só que uma delas vai matar e a outra vai incentivar para que a pessoa melhore. Então quem somos nós? Por isso que é necessário eu ter sabedoria nas palavras. Fala para alguém perto de você assim, ó: tenha sabedoria nas palavras. Tem muita gente que é líder, mas não tem sabedoria nas palavras. Quantos ministérios de louvor já não passei, irmão? Você está tentando adorar, se esforçando, dando o seu melhor. Aí a pessoa fala assim: está fora do tom, para. Matou. Aí a pessoa já começa a entender que ela não tem valor para Deus. Por quê? Porque ela não atendeu uma expectativa humana. Não é que nós não precisemos melhorar, mas é que a forma como você comunica tem um impacto positivo ou negativo em quem recebe. E é isso que nós temos que aprender segundo a palavra de Deus. O poder de Deus, ele vem quando nós aprendemos a controlar, irmãos, a nossa língua. Todos tropeçamos, todos falhamos, todos erramos. Mas quando nós aprendemos a dominar a nossa língua, quando nós aprendemos a nos comunicar, o nome do Senhor é engrandecido, o nome do Senhor é glorificado. As pessoas passam a nos ver com uma visão diferente, porque eu não vou ser aquele que está matando o sonho, o projeto, o ministério, o chamado, mas eu vou ser alguém que está incentivando a buscar ser melhor. E não é uma coisa que eu vou falar assim, ó, vai, pôr a mão nas costas e dar aquele empurrãozinho, falar vai, não, eu vou pegar na mão e vou andar junto. É isso que as pessoas querem se sentir auxiliadas, ajudadas, fortalecidas por alguém que realmente confie nelas. Então as nossas palavras precisam ter, irmãos, esse caminho, um caminho incentivador, um caminho que busca preparar, que busca auxiliar, porque quando as pessoas são amparadas e auxiliadas, entenda uma coisa, vai demorar talvez alguns anos para você construir esse vínculo com alguém, aonde você diz algo, a pessoa ouve, pratica e vê o resultado daquilo, mas eu tenho certeza que quando isso é gerado, a pessoa não te abandona mais, porque ela entende o que você representa para ela, para o ministério dela, para a vida dela, então ela vai querer te ter por perto. Mas tem muita gente que se afasta de nós porque as nossas palavras muitas vezes ferem, são doloridas, e nós precisamos mudar. Precisamos deixar de causar intriga e mágoa e passar a gerar motivação. Fala para alguém perto de você assim, ó: motive pessoas. Ah, eu quero cantar. Não, irmão, sua voz é feia, matou. Eu quero pregar. Ah, irmão, você nem sabe nem 3 versículos de cor, quer pregar? Quero pregar. Não mata, irmão. Incentiva a ler a Bíblia. Incentiva a buscar, incentiva a fazer. Se possível, faça junto. Incentiva a pessoa, porque quando ela vê isso em mim, quando ela vê isso em você, ela vai dizer, não, vale a pena tentar. Tem alguém que está disposto a me ajudar. Eu falo como alguém, irmão, que já teve pessoas falando, ó, tenta. Meu coração dizia, eu não sou capaz, eu não sei como, mas as pessoas insistiam, tenta. Chegaram o tempo de abrir a Bíblia comigo e falar, leia, aprenda, e os anos vão se passando e aquilo que para você era impossível, de uma hora para outra Deus faz, porque Ele é Deus. Se eu olhasse para anos atrás, irmãos, eu não imaginaria estar aqui ministrando para vocês jamais. Antes eu tinha uma grande briga com o tempo, porque a mensagem acabava em 15 minutos, não tinha o que falar, não tinha conhecimento, não tinha sabedoria, não tinha de onde tirar, não tinha nada. Mas o tempo passa e Deus vai abençoando a tua vida, vai enchendo você, e você começa a enfrentar uma outra dificuldade, que é fechar a boca, né? Tem que saber a hora de parar também, para não cansar os irmãos, né? Misericórdia. Teve uma mensagem que eu postei no YouTube, pregando aqui, 1h40, irmão.
misericórdia. Depois daquele dia eu falei, Jesus, chega, né? Meia hora dá, 40 minutos, tá na benção, né? Não cansa os irmãos. Mas é isso, irmão. Deus vai te preparar, tem essa certeza. Mas para que Deus me preparasse, precisou alguém falar assim, ó, tenta. Eu era bom? Não. Mas alguém persistiu. Alguém disse para mim continuar. Então, quando todas as pessoas falam para você, tem que ter um crente cheio do Espírito Santo dizendo, tenta, continua, persevera, no tempo certo Deus vai te honrar. E nós estamos vivendo isso hoje. Porque Deus vai nos honrar. Mas é preciso que eu e você cuidemos com a forma que nós comunicamos, com a forma que nós falamos. Como eu li o texto, todos tropeçamos, mas que não seja nas palavras, em nome de Jesus. A língua pode causar contaminação, ó. Mesmo o livro de Tiago, capítulo 3, verso 6 diz, a língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Meu Deus, a língua é inflamada pelo inferno. Quem já ouviu aquela fofoca que, misericórdia, tem certeza que você já ouviu. Uma vez eu ouvi um testemunho, não sei se eu vou me lembrar, uma ilustração, acredito eu, de um pastor que estava conversando com alguém, e aí a situação se baseava em, no meio dessa conversa, alguém imaginar que ele estava adulterando, mas não era verdade. E aí aquela pessoa começou a comentar com os membros da igreja que ele estava adulterando, e não era verdade. E aí, passado um tempo, essa irmã já tinha comentado com tanta gente que chamaram esse pastor para conversar e disseram, ó, falar que o senhor está adulterando. E o pastor falou, não é verdade. Ele falou, não, mas está todo mundo sabendo. Não tem como, nós vamos ter que te afastar do ministério. E aí, afastaram esse pastor do ministério, ele perdeu a esposa, porque como a conversa correu, ele perdeu a família. Talvez os irmãos até conheçam o testemunho. E aí, passados muitos anos, aquela irmã volta àquele mesmo lugar e procura aquele pastor, a que tinha começado os comentários, as fofocas. E quando ela chega nesse pastor, ela pede perdão, porque ela sabia que era mentira, que era uma fofoca gerada. E aquele pastor diz algo interessante para ela, falou, sobe lá no cume do monte, pega um travesseiro de penas, rasga ele no meio, e quando as penas voarem, você vai e recolhe todas, e traz ele de volta para mim. Porque o dia que você conseguir fazer isso, você vai conseguir reparar um pouquinho do dano que você me causou. Porque a fofoca é assim, depois que ela espalha, irmão, é irreparável. Não tem como você pegar de volta. É impossível você recolher tudo aquilo que foi espalhado onde você nem imagina estar. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque às vezes um comentáriozinho bobo, que para nós é bobo, que a gente faz a respeito de um terceiro, pode causar essa destruição que nós vimos na vida desse pastor, nessa ilustração. É um comentáriozinho que faz ao meu respeito e ao teu, pode encerrar o seu ministério, que pode encerrar a vontade até de vir à igreja, porque eu conheço muitas pessoas que saíram das igrejas por causa de um comentário. E eu estou chamando a sua atenção para que você seja diferente. Você não vai ser daqueles que afastam, mas daqueles que atraem. O próprio Jesus ensina na sua palavra, quem não ajunta, espalha. Nós temos que ser daqueles que ajuntam. Porque a fofoca, como nós vimos aqui, ela espalha rápido. A língua é fogo, irmãos. Membro pequenininho que contamina todo o corpo. Assim é um comentário maldoso que a gente faz numa roda de amigos. Ah, você viu fulano? Pronto. Aí aquela conversa que era desse tamanho, quando o terceiro conta já aumenta um pouquinho, quando o quarto conta já aumenta um pouquinho, a hora que você vai ver, saiu do controle. E o pior de tudo isso é que isso muitas vezes acontece dentro da igreja mesmo. Situações que acontecem no nosso convívio. E é por isso que a gente precisa tratar, porque nós deveríamos ser exemplo para o mundo. E o que você mais vê é até engraçado, de vez em quando a gente sai do culto e vai a algum lugar comer alguma coisa, e quando você senta, geralmente com mais pessoas, você consegue observar as cadeiras do lado, as pessoas nas mesas do lado, e algumas que saem também dos cultos e vão para algum lugar comer, e você ouve os comentários dizendo, ah, mas você viu fulano, ciclano?
Algo que era para falar de Jesus, para dar testemunho, para mostrar para as pessoas que são de fora, mas se torna uma roda de fofoca, porque não tem sabedoria, não tem o poder de refrear a própria língua. E como diz o verso, essa mesma língua é inflamada pelo inferno. Você acha que o diabo quer tirar os irmãos da igreja hoje em dia? Para ele é mais vantagem deixar os irmãos fofocando aqui. Eles vão desunir todo mundo, acabar com a união, acabar com a unção, acabar com o poder através de uma pequena falha, que para muitos não é nada, mas que impedem o agir do Espírito Santo, porque nós precisamos de purificação. E então esse texto me chama a atenção por isso. A fofoca, ela tem poder de espalhar rápido, mas nós temos poder de cortá-la pela raiz, porque ela procede da nossa língua. Quando nós aprendemos a dominar a língua, antes de falar, vai edificar, Deus vai se agradar, vai ser bom, vai trazer um resultado bom. Faça essas perguntas. Eu quero comentar sobre fulano, vai edificar? Vai trazer um resultado bom? Jesus se agrada disso? Porque quando eu passo pelo filtro de Jesus, irmão, a maioria desses comentários maldosos já vão ficar. E isso é ter sabedoria. Assim é quando a gente aconselha jovem, né? O jovem fala, eu estou lá com a jovenzinha, não tenho força. Fala, é só você imaginar que Jesus está lá no meio. Imagina que Jesus está lá no meio, irmão. Você vai conseguir pecar do lado de Jesus? É impossível isso. Se você conseguir, você já se prepara, porque o teu lugar já está preparado. Mas é dessa maneira, sempre que você for realizar algo, passa pelo filtro de Jesus. Jesus se agrada disso? Vai ser bênção? Vai edificar? Vai fortalecer o corpo? Se a resposta for sim, continua com o teu comentário. Se a resposta for não, silêncio é ouro. Os antigos diziam isso. O silêncio é ouro. E a Bíblia também declara, é sabedoria, e a sabedoria é ouro. Agora nós vamos para Tiago 3, verso 9, diz, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Meu Deus. Com a mesma língua nós bendizemos a Deus. O que é bendizer a Deus? Eu prego, eu canto, eu evangelizo, eu uso a minha língua para bênção, mas com a mesma língua eu amaldiçoo os homens. Lá vai fulano, aquele ali não tem jeito mais não, aquele ali vai para o inferno, aquele ali não adianta nem orar. Tem gente que eu já ouvi esse absurdo aí, aquele ali não adianta nem orar mais, porque não tem jeito. Irmão, o dia que você não tiver fé que Deus é poderoso para realizar tudo que Ele quiser, você está no lugar errado. Nós estamos aqui para ouvir e fazer a obra de Deus crendo em milagres. Se você não quer que Deus é poderoso, abandona o barco, esse barco não é para você. A gente confia que Deus é poderoso para pegar alguém morto e ressuscitar, não vai libertar alguém, não vai transformar a mente de alguém, não vai trabalhar no coração de alguém. Deus é poderoso, eu tenho que fazer uma escolha, ou eu creio que Ele é poderoso, ou eu não creio. Quando eu creio, eu vivo um milagre. Quando eu não creio, eu fico observando as pessoas viverem. E é assim. Você olha nas igrejas, você vê gente que conta testemunho e gente que conta o testemunho de quem contou. Porque não vive. E quem não tem fé não vive. Só vive o milagre quem tem fé, irmão. Então é preciso ter fé. E esse texto fala sobre nós, ora abençoarmos, termos palavras boas, e ora nós amaldiçoarmos os outros. Aquele cara que está dando glória no louvor, ou na não, ou dentro da igreja, no meio dos membros, e quando sai lá fora, lenha, meu irmão. Não gostei não. Não gostei do louvor, não gostei da mensagem, não gostei de nada. Aquela igreja não presta. A maioria sai da igreja dizendo assim, mas a igreja não presta. Faltou isso, faltou aquilo, não tem ar, está calor, não sei o quê. Arruma um monte de coisa. Mas dobrar o joelho a hora que chega, mas clamar a Deus dizendo, Senhor, derrama algo na minha vida, me transforma de dentro para fora, não tem. Arrependimento, transformação, mudança, busca por batismo do Espírito Santo, não tem. Crítica tem um monte. Então, ora, abençoa, glória, glória, aleluia. Na outra hora, lenha. Escolhe um para ser o espantalho da vez, que vai levar pedrada, paulada, é desse jeito.
Então esse texto está dizendo que nós não podemos ter esse ânimo dobro, irmão. Ou é para a glória e honra do Senhor a nossa língua, ou é para o mal. Ou nós deixamos o diabo dominar e fazer a festa que ele quer fazer, ou nós repreendemos o diabo e as nossas vontades, dizendo e passando pelo filtro de Jesus. Vai edificar? Jesus se agradaria disso? Vai ser bom para quem ouve? É os filtros. É simples, mas para aplicar é muito difícil. É aquele tipo de coisa, no papel é mil maravilhas, mas para viver, e nós precisamos viver. Outros versos que eu separei falando sobre o mesmo tema, Provérbios 15, verso 4 diz: uma língua suave é árvore de vida, ou seja, gera vida, mas a língua perversa quebranta o espírito. Meu Deus. Falou alguma coisa ruim para você, na hora você fica quebrantado, triste, choroso, desanimado, pensando em desistir. Por quê? Porque quando a pessoa tem uma língua saudável, como diz o texto, ele gera vida em você. Mas quando ele tem uma língua perversa, ou seja, usada pelo inimigo, ele afunda tudo. Afunda chamado, afunda ministério, afunda teu sonho, afunda tudo. Porque a língua perversa quebranta o espírito. Provérbios 10, verso 11 diz: a boca do justo é manancial de vida. Olha isso aqui. Nós somos considerados justos, porque servimos ao Senhor, Ele nos justifica. Então, a boca do justo é manancial de vida. A tua boca deve ser o quê? Manancial de vida. Mas na boca dos perversos mora a violência. O que é a violência? É falar mal, é acusar, é meter o pau, como nós ouvimos por aí. Isso é na boca dos perversos. Deve acontecer na boca dos justos? Não, irmão. Se está acontecendo, talvez nós não somos tão justos como pensamos. Então precisamos rever aí as nossas vidas. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come o seu fruto. A morte e a vida no poder da língua. Você pode gerar vida ou morte. Se você utilizar bem, você vai comer do fruto. Se você utilizar mal, você vai colher a consequência. Isso ninguém quer. Porque enquanto está só na bênção, glória a Deus, aleluia. Mas a hora que a consequência chega, irmão, não é qualquer um que aguenta não, a consequência. Mas infelizmente é como diz a Bíblia, né? A lei da semeadura é assim, ó. Você é livre para semear o que você quiser, mas a colheita é obrigatória. Não tem como correr. Semeou coisa ruim na vida de alguém, vai colher. Vai colher. Ah, tá profetizando maldição. Não é. É o que a Bíblia diz. Profetizou coisa ruim, vai colher coisa ruim. Profetizou bênção, vai colher vitória em nome de Jesus. É o que a Bíblia diz. A língua dos santos não pode amaldiçoar. Tiago 3,10, ó. De uma mesma boca procede e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. A boca do crente não pode ter essa de bênção e maldição, irmão. Ou é bênção ou eu me calo. Aprenda isso hoje. Fala para alguém assim, ó. Ou eu vou falar a bênção, ou eu me calo. Ou eu falo bênção ou eu me calo. Louvor foi bom, irmãos, Deus abençoe, glória a Deus. Foi ruim, amém? Agora no ensaio nós se vira. No culto não é momento para isso. Um obreiro fez alguma coisa errada, vai edificar? Não, então ó, agora a reunião de obreiro é outra coisa. Entenderam, irmão? Tem que ter sabedoria. Eu não vou chegar no meio de uma igreja com membro, com pessoa, esculhambando todo mundo. Não, não. Isso não é de Deus. Por isso que aprendam algo, isso aqui quem trabalha com vendas, então é melhor ainda. Quando você vai repreender particular, quando você vai elogiar público, se você pegou isso aí, leva para a sua vida isso aí. Quer elogiar a esposa? Público. Quer brigar? Quer falar alguma coisa?
particular, ó, não gostei disso aqui. Você conserva teu casamento. Filho, mesma coisa. Não adianta você chegar na frente de todo mundo e querer esbravejar e achar que vai estar todo mundo felizinho à noite, que você vai abraçar e vai dar tudo certo. Não. Você tem que ter sabedoria. Então, tudo que você for falar é coisas que vão trazer impacto, que não vai ser bênção particular. É coisa que vai edificar, que vai alegrar público, para todo mundo ver. E dessa forma, você vai incentivando pessoas e tratando os que precisam ser tratados da forma certa. A nossa boca tem que proceder apenas bênção. Momento de maldição, vamos se calar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Para muita gente fala assim, não, mas aquele fulano não tem jeito, ele não muda nisso aí. Eu já falei um monte de vezes, já ensinei, já mostrei versículo, não muda. Tá, para você não tem jeito, mas para Jesus tem. Grava aí seu coração. Talvez 50 pessoas já falou a mesma coisa para ele ou para ela. Ele não catou de nenhuma. Para nenhum deles não teve jeito, mas para Jesus tem. Você só tem que ter paciência e continuar perseverando no caminho. Não pode desistir. Provérbios 13:3, a Bíblia diz: o que guarda a sua boca preserva a sua vida. Olha o peso disso, irmão. O que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que muito abre os seus lábios traz a si ruína. Provérbios 13:3. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, é importante que nós possamos guardar a nossa boca do mal, possamos guardar a nossa boca das coisas ruins, para preservar a nossa própria vida. Às vezes você está no emprego e você é despedido porque você não consegue guardar a tua boca. Eu já vi funcionário falando mal do encarregado, aí é mandado embora, não sabe por quê. Ah, mas ele está errado. Se for bênção, se for maldição, eu me calo. Grava isso, irmão. Agora você quer dar uma de revolucionário. Eu já vi um monte de revolucionário perdendo emprego. Por quê? Porque tem coisas que não cabem a mim, não cabem a você, na posição que nós ocupamos. Deixa Deus tratar. Nós só oramos. É o que nós podemos fazer. Mas nessa de revolução as pessoas são, trazem ruína sobre si pelo muito falar, muito abrindo os seus lábios. Estou acabando já, irmão. O uso indevido da língua traz consequência. Provérbios 15:1 diz: a resposta branda, ou seja, resposta calma, resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É o que eu falei, tem um jeitinho de falar as coisas. Se você chegar com calma, saber como falar, você motiva as pessoas a te ajudar. Agora, se você chegar mandando, faz isso aqui pra mim. Isso funciona muito lá em casa, Minha esposa olha para aquela louça assim, aí olha para mim, aí olha para a louça, aí olha para mim, aí fala assim: vai lá lavar a louça. Nunca fui. Quando ela fala assim, eu nunca fui, nem um dia, porque eu sinto que ela está mandando, aí eu não gosto. É do homem isso aí, é do ser humano. Alguns talvez gostem, mas se a mulher mandar, ele não vai. Agora ela olha assim às vezes e fala assim: tem uma louça ali, se você quiser lavar, ajuda. E aí, porque ela mudou a maneira de falar, ela me motivou a lavar. Ela falou: se você quiser. Aí eu já tenho escolha. Quando você não tem escolha sobre algo, dificilmente você vai querer fazer, porque não tem escolha. Agora, quando você tem escolha, ela te motiva a fazer. Falou: se você quiser, vai me ajudar. Aí você olha a barriga e fala: meu Deus, é verdade, vai ajudar. Aí você vai. Então é o jeitinho, irmão. Não é mandar. Ninguém gosta que ninguém manda. Você vai falar assim: faz isso aqui, traz não sei o que pra mim. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta que ninguém manda nele. Mas quando você entende que a maneira de falar tem poder de fazer a pessoa te ajudar,
você melhora muito em todas as áreas da vida. Então, aprenda a usar as palavras. Se você aprender isso não vai servir só ministerialmente para você. É para a vida, irmão, isso aqui. Senão não ia estar na Bíblia, não é só para o ministério. É para a vida. Se alguém falar alguma coisa para mim e eu responder de forma dura, eu vou gerar o quê? Mágoa, desentendimento, vai cada um para o seu lado, fica lá sem se falar não sei quantos dias. Mas se eu tenho uma resposta branda, como diz o texto, calma. Não no calor do momento, às vezes você tem que se calar, sair, refletir, depois volta, responde. Quando você aprende a ter esse domínio da língua, o nome do Senhor é glorificado. Você vai falar assim, ó, isso. Tá bom, amor. Já muda até o tratamento. Por quê? Porque você teve sabedoria. Então, as palavras nossas precisam ter sabedoria. Grava isso em nome de Jesus. A língua pode causar divisão. Lembra que eu falei que eu ia dar um exemplo bíblico? Atos capítulo 15. Abre aí, essa aí eu vou querer que abra. Atos capítulo 15, verso de número 36. Nós já estamos quase encerrando, irmãos. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os irmãos por todas as cidades em que temos anunciado a palavra do Senhor, para ver como vão. Ora, Barnabé queria que levassem também a João, chamado Marcos. Mas a Paulo não parecia razoável que tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os tinha acompanhado no trabalho. Vou fazer uma pausa por enquanto para você entender. As viagens missionárias de Paulo começaram e ele estava com seu companheiro Barnabé na viagem missionária. Esse homem aqui, chamado Marcos, né, que eles chamam de João, depois chamado Marcos, foi alguém que começou a viagem missionária com Paulo, mas no começo da viagem missionária desistiu do chamado. Parou. Não quero mais. E aí foi viver a sua vida. E aí o que acontece? O apóstolo Paulo continuou a viagem missionária, encontrou outros cooperadores, e nesse momento aqui, eles têm que continuar a missão visitando as cidades que eles já haviam pregado e as igrejas já haviam sido implantadas. Só que nessa volta, Barnabé vira para Paulo e diz assim: mas dessa vez eu quero levar Marcos. Entenda o problema aí. E aí Paulo fala assim: eu acho que não convém, porque no começo ele já abandonou a gente. Então havia algo no coração de Paulo, dizendo, não, ele já tinha parado, então ele não é digno. É aquilo, né? Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno. Paulo gravava isso no coração, então ele falou assim, ó, esse Marcos não vai comigo. Por quê? No começo ele desistiu, agora eu não quero ele mais comigo. Só que vai. E aí por essa palavra de Paulo, Barnabé falou assim, ó, então faz o seguinte, eu vou por um caminho, você vai por outro. Houve o quê? Divisão por uma palavra. Tinha certo, tinha errado. Talvez lá, analisando friamente lá, tinha. Mas a resposta que foi dada causou divisão. Por que eu estou citando isso para os irmãos? A maneira como nós nos expressamos pode causar divisão até mesmo na igreja. Eu já vi ministérios que se dividiram e formaram outras igrejas. Já vi membresias que se dividiram e saíram da igreja. Já vi situações absurdas acontecendo de pastor que levou a igreja inteira embora, membro de outro ministério. Mas por quê? Porque a palavra e a maneira como é comunicada tem poder. E se não houver sabedoria na forma que comunica, acontece divisão, como nós lemos aqui. Então nós paramos lá no verso 37. Barnabé aconselhava o chamado Marcos. Vamos continuar lá, 38. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Continuando. E tal contenda houve entre eles. Olha aí, ó, contenda. Que se apartaram um do outro. Divisão. Barnabé levando consigo a Marcos, ou seja, Barnabé fez a vontade dele. Eu quero levar Marcos, eu vou levar Marcos e pronto. Navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido Silas, que foi um dos filhos na fé, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus. Então,
eles se dividiram através de uma contenda gerada pela palavra. E isso realmente acontece. Então, irmãos, eu queria dizer algo pessoal agora. Não está na Bíblia. Sobre mesmo que essa divisão aconteceu na Bíblia, eu já passei por um momento parecido. Mas alguém que está aqui no nosso meio também passou. De algumas pessoas olharem para nós e soltarem um comentário. Comentou alguma coisa. E aquilo te entristeceu, te magoou, ou aquilo causou uma rebelião tamanha que tentaram impedir você de continuar o seu chamado. E foi o que aconteceu comigo. E aí, irmãos, a gente fica no estreito, porque as pessoas começam a comentar sobre a situação, ninguém se importa se é verdade, se é mentira, e aí o que acontece? Nesse momento, a maioria decide sobre a sua vida. É como se alguém olhasse e falasse assim, ó, fulano fez isso, vamos afastar ele. É o exemplo do pastor que eu dei lá naquele testemunho lá atrás. Afasta ele. Só que o dano é irreparável. E poucos querem saber se é verdade ou mentira. E aí você tem duas escolhas quando você está nesse estreito. Você resolve aceitar aquilo que as pessoas fizeram contra você, ou você resolve lutar para fazer aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer. É uma escolha tua. Eu fiz a minha escolha, eu não vou desistir daquilo que Deus tem para mim, independente do lugar que eu esteja. Então eu não tenho esse apego. Eu resolvi fazer a obra e é uma decisão que eu não me arrependo. E muitos daqueles que, assim como nós vemos aí no texto bíblico, se apartaram ou acusaram ou apontaram, hoje não servem a Deus mais. Hoje não estão mais no Evangelho, mas foram línguas que foram usadas pelo inimigo para tentar parar a mim. E se tivessem conseguido, ia estar o pastor Sérgio pregando aqui, porque eu não ia estar aqui. Mas louvado seja Deus que nós não desistimos. Então eu queria dizer para vocês uma coisa: não desista, não importa a acusação que o inimigo fez, não importa as línguas que o diabo usou contra a sua vida, não desista. Não desista, porque quem te chamou foi Deus, não foi o homem, não foi alguém que bateu nas suas costas e falou, você é bonitinho, vamos, não. É Deus quem chama, porque se Deus não chamar, a pessoa não persevera. Pode perceber. Tem muita gente que começa bem, está quase igual um avião decolando assim, ó. Em poucos meses já virou evangelista, já virou presbítero, já virou pastor, mas não firma. Não tem bagagem, não tem alicerce, é aquela casa edificada sobre a areia. Primeira tempestade, primeiro vento, cai. Mas louvado seja Deus que aquele que edifica sobre a rocha não se abala. Pode vir a luta, pode vir a dificuldade, pode vir o problema, Deus te mantém de pé. Mas você precisa confiar no teu chamado. Confiar na obra que Deus começou na tua vida e que é de Deus. Falei na última mensagem que eu preguei aqui. O chamado, muitas vezes, ele é mais poderoso, ele tem mais peso que a própria vida da pessoa. E é por isso que nós vamos até o fim. Tem dia que você está contra a sua vontade. Você olha para a sua carne e fala, eu estou cansado. E aí você lembra que Deus é aquele que renova as suas forças. E aí você vai. São coisas que aos olhos naturais são loucura. E é por isso que a Bíblia também diz, o Evangelho é loucura para os que não creem. Mas para o que crê é o quê? É salvação. É o poder de Deus. Então nós temos que perseverarmos, mas com sabedoria. Falando com sabedoria. Usando as nossas palavras com sabedoria. E eu queria encerrar essa mensagem novamente com uma pergunta. Como tem sido as nossas palavras? Tem gerado vida ou gerado morte? E eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus, para nós orarmos. Culto de domingo, culto da família, onde você tem a liberdade diante de Deus de se expressar. Tenho certeza que você não entrou nessa igreja à toa, você veio buscar algo, você veio louvar, você veio agradecer, você veio pedir uma graça. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas eu sei que o Deus que opera nas necessidades está nesse lugar. Antes de nós estarmos aqui, Ele já estava. E eu queria que você tivesse liberdade de dizer, Senhor, vigia a minha língua, vigia a minha boca, o meu modo de falar, que eu aprenda
diante de tudo que foi ministrado aqui, que eu venha aprender algo para aplicar não na igreja, mas na minha vida como um todo. Porque eu tenho certeza que isso vai trazer bênção sobre a minha casa, vai trazer bênção sobre a minha família, vai edificar o meu ministério. Então que a tua oração faça a diferença nessa noite. Senhor Deus.